Oi, eu sou o Thiago e eu gostaria de falar que eu não faço parte do universo de Star Wars, mas hoje eu serei um Padawan porque eu vou aprender com a mestre. Oi, eu sou a Luísa e hoje vocês vão ver que peda-pumes não serve somente para lixar os pés. Aqui é o Tawan e em 2019 uma balinha de house significou outra coisa pra mim. Tem alguma coisa bacana, gel, amigo? É isso mesmo. Ah, é? Eu não entendi, mas tudo bem. Muito Eu bom. vou seguir a minha vida. Eu vou seguir a minha vida e fingir Ainda bem, amigo. Então, estamos aqui para mais um episódio desse nosso querido e amado Geocast e hoje a gente vai fazer um episódio meio diferente, porque eu, Luísa e Tawan estamos aqui recebendo a nossa primeira convidada do Geocast, que é a nossa grande amiga Nazaré Barbosa. E aí, Palmas para a gente? Nazaré! Amei essa recepção, eu amei essa recepção. E aí, galeras? E aí, o galeras, girafa. eu já queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês e pra gente continuar falando um pouquinho sobre geologia. Uou, é o nosso girassol do Lavrado Roraima. A nossa fã número 1 de girafas. Exatamente. Eu tô prestando atenção que eu tenho um gosto pela letra G já, gente. Que eu gosto de gatos, girafas e girassóis. E amarelo. Olha aí. Amarelo com G, né? Amarelo? Vai ser guarelo. Ai, Jesus. NASA, então, para aquelas pessoas que não tiveram ainda o prazer de lhe conhecer, por favor, se apresente para quem estiver nos escutando hoje. Por favor. Gente, primeiro eu queria dizer que eu não paguei o pessoal do Geocast para ficar puxando o meu saco. E segundo, eu fiz graduação, fiz bacharelado em geologia na Universidade Federal de Roraima. Eu já comecei a trabalhar com vulcânicas, mas só no trabalho de conclusão de cursos. Acreditem, antes eu estava trabalhando com paleontologia. É uma coisa bem parecida, né? Assim, muito similar. Nossa. A melhor área. Melhor área, concordo. Amo os bichinhos. E depois trabalhei no TCC com uma professora Lorena, mexendo com geofísica e com rochas vulcânicas. Daí eu ingressei logo no mestrado na Universidade de Brasília, onde eu continuei trabalhando com rochas vulcânicas, mas ampliando a área de um contexto geológico bem mais regional. E eu fui orientada lá pelo professor Reinhard Adolf Fuchs e pelo professor Valmir, com a colaboração do professor Elton. Tipo, tenho pai, tio e padrinho. Fui bem apadrinhada lá. E concluí o mestrado recentemente e estou desenvolvendo algumas atividades agora focada na publicação de artigos baseado no trabalho que eu desenvolvi na minha dissertação. E é isso. Nossa, Uau. é um currículo Uau. de respeito, hein? Oxi! É um currículo de respeito. Queria um episódio de emprego hoje- para citar no meio disso tudo. É. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo um pouco, bem muito específico da geologia do nosso estado de Roraima. Como a Nazaré já comentou, ela falou que terminou o mestrado recentemente, hoje nós vamos falar sobre o mestrado da Nazaré, a temática do mestrado da Nazaré, que é vulcanismo orosiriano no norte de Roraima, Cráton Amazônico. Isso foi o título da dissertação, né? Quando a gente desenvolve um trabalho, você tem a dissertação e outra parte você tem que, pelo menos na Universidade de Brasília, isso varia de lugar para lugar. E você, no fim das contas, tem que desenvolver um artigo, né? Tem que gerar uma publicação. Daí a publicação tem um nome um pouquinho diferente, alto fluxo de ignibritos entre 2 e 1,96 bilhões de anos no norte do Cráton Amazônico, Brasil.
Daí a gente está desenvolvendo um trabalho em cima disso e aperfeiçoando para a publicação. Então, o tema do artigo, o título do artigo é um pouquinho diferente, assim, né, da dissertação, mas é tudo no mesmo contexto. Bem, Nasa, o que te levou a estudar essa área e também o que te levou a estudar o crato amazônico e o vulcanismo aqui no estado de Roraima? Poxa, boa. Eu, primeiramente, tenho um carinho muito grande pelo crato amazônico, até porque quando a gente sai, até dentro mesmo da universidade, a gente vê que pouca gente vem estudar ele. Porque aqui no norte, as únicas universidades grandes, assim, se a gente for parar para pensar, já que geologia não tem em todo canto, né, é a UFAM e a UFPA. A UFAM tem ali seu tamanho, né, apesar de ser muito antiga, mas a UFPA tem um peso muito maior em geologia. E ainda assim as pessoas não estudam, até porque tem muita coisa ali para estudar, porque eles também fazem parte do Craton. Mas as universidades grandes, como a USP, o Unicamp, o UNB, que proporcionariam, né, esse suporte até financeiro para estudar o Craton amazônico. Então eu tinha um apego, eu não queria sair daqui, porque poucos trabalhos são desenvolvidos, boa parte de trabalhos assim é da galera de fora. As relações vulcânicas que tem no estado ainda são um pouco compreendidas. Tem poucas análises, porque são análises caras, a gente não consegue fazer assim na graduação de uma hora para outra. O nosso suporte nesse sentido assim é bem técnico-financeiro, né? É bem inferior às outras universidades, isso por muitos motivos. E eu sempre, na verdade, eu até entrei na geologia para trabalhar com rochas vulcânicas, mas durante esse período eu não tive muita oportunidade. Por isso que eu desenvolvi outros tipos de trabalhos e consegui chegar lá só num trabalho de conclusão de curso. E eu encontrei um professor que me apoiou e me abraçou nesse sentido, pediu para fazer um projeto, ele tinha como financiar esse projeto, gostou do que eu escrevi, então aí a gente resolveu trabalhar nisso juntos. Mas ainda tem muita coisa, tipo, eu fazendo a dissertação, trabalhando com isso, eu vi que eu não consegui resolver tudo, lógico que eu não ia conseguir resolver tudo, né? E tem muita coisa para se fazer. Só que o problema é isso, tipo, é a viabilidade para estudar o crato amazônico. Então, já que eu tinha essa oportunidade e encontrei um professor que topou esse desafio, daí só vamos, né? E eu continuei trabalhando aqui no crato, principalmente em Roraima, né? Que aí eu não tenho nem como falar. Eu queria muito continuar aqui também. Mas estaria aberta aos outros desafios também, mas o meu apego pelo crato amazônico é grande. Então, Nasa, você trabalhou, né, com as rochas vulcânicas ali, né, do grupo Surumu e tal, da formação Cachoeira da Ilha, que, sim, Isso. ela tem uma relação com aquelas rochas plutônicas, né, do Pedra Pintada. Então, queria que você falasse, assim, o que a gente sabe sobre essas formações, sobre esse grupo, Surumu. Ah, claro. O Grupo Surumu e a formação, o Grupo Surumu e a Suíte Pedra Pintada, elas já são conhecidas há um tempão, né? Apesar de ter sido 10 anos atrás, a CPRM fez um levantamento, Vila Tepequém, e em 2010, né? E daí ela conseguiu distinguir dentro do Grupo Surumu uma outra unidade, que foi a Formação Cachoeira da Ilha, e um outro corpo intrusivo lá, que foi a Suíte Aricamã. Segundo eles estariam correlacionados temporalmente e espacialmente, onde o grupo Surumu corresponde o componente vulcânico do magmatismo Pedra Pintada, e a formação Cachoeira, teoricamente, corresponderia ao da suíte Aricamã, mas eles conseguiram ver algumas divergências geoquímicas. Daí tem um pouco de dados geoquímicos, do tipo de vulcanismo que ocorre na área, que seria alcalino, calcio-alcalino de alto potássio. O contexto ainda não é definido, porque algumas pessoas acham que é de ambiente de arco e outros acham que é de um cenário mais pós-colisional. Outros veem relação com a orogenia paleoproterozoica muito conhecida, que é o transamazônico, outros não. Então, tipo, é meio que você sabe de uma coisa, mas não sabe e não é definitivo, sabe? Uhum. Então, a gente veio trabalhar para tentar resolver uma dessas questões. E isso dificulta
pelo tipo de rocha que a gente está trabalhando, a gente está trabalhando em regiões amazônicas, que a gente sabe como é que é o estado de preservação das rochas, mas por sorte, existem algumas porções em que elas são bem preservadas. Talvez porque elas soergueram há pouco tempo, né? Estão expostas há pouco tempo, mas a capa intempéria, tipo, é a mínima possível, então isso facilitou o trabalho com elas. Mas a idade dificulta muito e a localização. Então, e se sabe também que esse conjunto de rochas está ligado a um evento muito maior, que seria um evento vulcano-plutônico Orocaima. Esse evento, para alguns, tem entre 1,98 e 1,96 bilhões de anos, e para outros vai desde 2 bilhões de anos, que seria o meu caso. Eu estou defendendo isso, que é um vulcanismo que vem ali se manifestando desde 2 bilhões de anos, onde talvez os maiores episódios, por isso a gente vê um volume gigantesco, teria ocorrido entre 1,98 e 1,96. E o pessoal da Guiana, por exemplo, do Suriname principalmente, eles ainda defendem que essas rochas, no contexto bem mais regional, né, porque esse vulcanismo ele não está só em Roraima, ele está na Venezuela, está no Suriname, está na Guiana, então ele é muito maior. E o que chamou atenção para a gente também foi essa extensão de área dele, sabe? Como é que um vulcanismo tão grande assim ocorreu e ainda está muito bem preservado? Tipo, isso deixa todo mundo bem encucado. Então, e o pessoal para fora ainda defende que essas rochas elas formam um cinturão, onde algumas rochas estão levemente metamorfizadas, né, com metamorfismo de baixo grau, então seria um cinturão metavulcânico e correspondente às formações desses outros países que eu mencionei para vocês. Então, basicamente, é isso que se sabe, mas ainda necessitam de muitos estudos. A gente também sabe que, principalmente agora com esse trabalho, a fonte desse vulcanismo foi basicamente paleoproterozoico, nenhuma fonte arqueana. Tipo, eu não tive uma rocha arqueana que foi fundida e que gerou essas rochas. A minha fonte, a fonte do meu magma, a fonte da minha fusão, ela é paleoproterozoica. Então, eu também estou defendendo no trabalho que seria a fonte desse vulcanismo, ele teria se formado e logo entrou em subducção, acessou a área de subducção, já foi fundido e já chegou à superfície novamente e está aí até hoje. É basicamente isso de forma resumida. Show. NASA, e essa formação Cachoeira da Ilha e o Grupo Surumu que você falou, elas são duas unidades que têm relação entre si. Então, Elas têm? eu estou num ponto muito específico, ali é muito tênue dessa relação. Quando você vai para campo, você não consegue ver o que dificulta, né, por conta da idade, processos erosivos, eventos superimpostos e tudo, é que não é como você ir, sei lá, para o sul, onde os afloramentos estão muito bem preservados, que você consegue ver eles empilhados, você consegue ver uma continuidade lateral, uma sucessão vertical, né? Então, eu não consegui ver isso. Então, eu não consegui ver uma relação direta entre elas. Mas quando você vai em algumas porções, você percebe que aqui está mapeado como sendo Formação Cachoeira da Ilha, e aqui está mapeado como sendo Grupo Surumu. Só que se eu colocar uma amostra do Grupo Surumu da Formação Cachoeira da Ilha para você, você não vai saber me dizer quem é quem. Quiçá, nem eu vou saber lhe dizer quem é quem. Se me colocarem, Nas, eu tenho uma rocha aqui do Grupo Surumu da Formação Cachoeira da Ilha, quem é quem? Porque elas são muito parecidas. Então, tipo, o empilhamento delas seria muito parecido. Então, antes era tudo... Antes, na verdade, todas as vulcânicas do Brasil, aqui do escudo das Guianas, eram supergrupo Atumã. E depois perceberam, não, caraca, isso daqui tá muito grande, tem um intervalo de idade muito maior, muito grande, muito extensa, muito ampla, então talvez a gente tenha diferentes vulcanismos. Daí foi que se distinguiu o Surumu do Iricolmé, por exemplo, que a gente tem aqui no sul do estado, né? Sim. O Surumu aflora norte e o Iricolmé aflora sul. Então, em campo, a gente não tem relação entre elas. Eu, pelo menos, não pude ver e nunca vi nenhuma descrição. Mas quanto à fonte do magma, assinaturas geoquímicas, intervalo de idade e o empilhamento que você vai modelando, que seria
uma proposta, né, não que você consiga ver isso em campo, elas apresentam relação sim. E eu defendo, eu acredito que elas participam e fazem parte de um mesmo evento vulcânico. Ah, beleza. Porque essa foi uma dúvida que eu tive Uhum. de te perguntar se quais dados que a gente eventualmente conseguiria obter para estabelecer uma possível relação entre essas duas unidades, se era por dados geoquímicos e isotópicos somente, ou teria algum outro tipo de dado para a gente estar colhendo para estabelecer tal relação. Geralmente essas relações a gente busca saber a idade, né? A gente busca datar elas, geralmente com um método um pouco mais preciso do que tinha antigamente. Então, tipo, primeiro você vai lá, quero saber se essa galera aqui é todo mundo da mesma idade. Vou utilizar a metodologia. Depois, caraca, vou usar a geoquímica para classificar e para ter outros detalhes das amostras. Tá, fiz aqui geoquímica de rocha total. Eu quero saber, tá, beleza, ela já tem a mesma idade, tem uma assinatura geoquímica muito parecida, ou similar, ela se sobrepõe bastante em vários campos, em vários diagramas. Então, agora eu quero ver se a fonte foi a mesma. Porque, tipo, a fonte não significa tanto assim, né? Porque se você for parar para pensar, uma rocha pode ficar ali durante um tempão. E vários eventos podem ir consumindo ela, e ela pode ser fonte para vários magmas. Então, tipo, magmas podem apresentar fontes comuns, né? Mas isso me quis dizer bastante sobre o evento. Mas a relação entre elas é uma coisa que ainda precisa ser bem esclarecida, né? Porque geoquimicamente elas apresentam algumas distinções, mas no meu ponto de vista, elas não apresentam tantas diferenças para serem separadas em duas unidades. Talvez seja uma parte um pouco mais diferenciada do que a outra, sabe? Sim, entendi. E quem separou, né, foi a Fraga, né? O trabalho dela que ela fez Isso, em 2010. exatamente. Foi o levantamento de Vila Itapequém, né? Que ela conseguiu separar. Só que, olha como ela separou a unidade de formação Cachoeira da Ilha por geoquímica, que ela conseguiu ver uma diferença do grupo Surumu, e por geofísica. Ela utilizou levantamentos aerogama espectrométricos. Só que era uma ideia antes do meu projeto utilizar geofísica, só que eu não consegui ver não consegui distinguir, na verdade, litofaces que pudessem diferenciar uma da outra. Daí, mas o trabalho é bem legal, as rochas são incríveis. Consegui visitar alguns pontos que eles foram também. Inclusive, eu vi algumas fotos, assim, tipo, bem parecida com as amostras que a gente viu em Campo 1, quando a gente foi visitar lá. A gente Sim. viu eu percebi que é bem parecida as rochas. E Olha que caraca, massa. Pois é. Por isso eu coloco assim, Thay, me diz aqui, o que é que o Surubu que é a formação cachoeira da ilha? Tipo, é bem difícil, porque elas são realmente, tem uma cara muito parecida, né? E rocha vulcânica é assim mesmo, né? Tipo, tu olha um riolito ali, é o mesmo riolito daqui, tu não sabe de onde é, daí tu não consegue ver quase nada às vezes. A única relação que se pode estabelecer das duas é a localidade, né? A proximidade é muito, muito pequena, né? Tipo, Pois é. são duas unidades muito perto uma da outra ali no Exatamente. norte do estado, né? Espacialmente elas Nordeste, por estão aí. relacionadas, né? Daí isso complica, porque se você conseguisse ver, pelo menos eu não consegui, tá? A gente vê em campo, talvez se vocês fossem fazer um trabalho em outra área. Caraca, NASA, eu achei aqui ó, a formação Cachoeira da Ilha acima ou abaixo do Grupo Surumu ia ser incrível. Eu ia amar, ia querer conhecer esse ponto também, ia ser perfeito. Só que, tipo, a gente não consegue ver, né? Daí isso complica um pouco, e isso é muito importante para o tipo de rocha que eu trabalho. É como se a gente estivesse lidando com uma sedimentar, assim, sabe? Quando tu consegue ver uma sequência, uma estratigrafia bem definida, facilita pra caramba. NASA, no caso do vulcanismo, no que ele pode significar para o escudo das Guianas? Bom, que nem eu tinha falado para vocês no início, o que chama atenção, assim, de fato, é a extensão dele. Tipo, se você vê várias rochas com muito similares aflorando em vários lugares, ultrapassando fronteiras, tipo, indo para outros países, você já fica assim,
caraca, velho, o que foi isso? O que gerou isso? Então, é essa pergunta que todo mundo tenta responder em relação a vulcanismos que apresentam campos vulcânicos bem extensos, né? E É pro a, escudo é a das pergunta de Guianas, US$ 1 milhão, né? exatamente. Tipo, o que isso significa, o que representa, o que gerou isso, em que tempo que isso foi formado, qual é o intervalo de tempo? Foi pouco, foi muito, foi vários episódios, foi de uma vez só? Tipo, mudou, ele migrou, sabe? Porque, tipo, bem questionável e o fato de isso ainda estar preservado pela idade que ele apresenta. Então, por isso que o das Guianas, nesse intervalo de idade que a gente está falando aí de bilhões de anos, representa alguma anomalia geotérmica no planeta para ter gerado esse tanto de rocha em um certo intervalo de tempo. A gente está falando de quase 40 milhões de anos. Lógico que não foi 40 milhões direto, mas são 40 milhões de anos com um episódio ali, um episódio aqui, um episódio que gerou mais. Mas ainda assim é a mesma fonte, é o mesmo magma. Então, tipo, essa pergunta acaba acarretando outra pergunta, né? O que gerou? Eu sei que teve uma anomalia térmica, geotérmica, mas e o que gerou? O que aconteceu? Como é que o manto estava? Como é que processo que estava acontecendo? Era um processo Como de ela subdução? evoluiu, né? Exatamente, como que evoluiu, como que gerou? Porque o tipo de rocha que a gente tinha encontrado, a gente sabe que fatores que geram. Caraca, eu tenho muito Sim, ignibrito. O ignibrito é sim. gerado por vulcanismo explosivo. Mas, caraca, o que que gerou um vulcanismo explosivo? O que que fez com que tivesse um vulcanismo explosivo tão significante? Por que Qual o que ele contexto dele, abrangiu? né? Exatamente o contexto dele. Tipo, essa pergunta é a daqueles de vários milhões de dólares mesmo. É isso que a gente está tentando responder. E eu acho até interessante porque vendo a distribuição dessas rochas, tipo, eu não tinha noção disso, mas, cara, vai desde a Venezuela até o Suriname, então é um Exatamente. baita evento, né? É um baita evento. Então, tipo, aí se você for ver, tem toda uma relação, né? Tipo, a galera defende, olha, é um cinturão vulcânico, um cinturão metavulcânico aqui que pega toda essa galera. Tem gente que fala, galera, que esse vulcanismo pega ali a Venezuela e contorna aqui aqui no nosso biquinho de Roraima, vai pela Guiana, aí desaparece um pouco, aí depois começa a aparecer no Suriname. Tem gente que acredita que vai até um pouco ali no Pará. Então, tipo, caraca, o que que gerou tudo isso, Nossa Senhora. sabe? O pessoal atualmente tá conseguindo estudar mais, né? Esses eventos que a gente vai até falar mais à frente, recentes. Então, a gente acaba se baseando neles para estudar um pouco e entender. Será que os mesmos mecanismos que estão acontecendo agora, que gerou esses vulcanismos de agora, foram capazes e já existiram e geraram o que a gente está vendo há 2 bilhões de anos? Sabe? Então, é uma das perguntas que a gente tá atrás. Esse vulcanismo, né? Tipo, eu nem sabia que tinha esse termo, mas é o Sleep, né? Que é uma província ígnea, só que de magmas ricos em sílica. E eu nem sabia que era isso. Quer dizer, assim, eu não sabia que tinha, né? Eu só sabia do Lip, era o que eu mais ouvia falar, mas gostaria de São as que mais você. conhecidas, né? Exatamente. Aí, eu queria que você falasse um pouco sobre esses Sleeps. Pois é, as LIPs, elas são muito famosas pelo camp, né, pelo platô lá de Colômbia, existem em vários locais. Se você for pegar uma imagem procurando LIPs, você tem que procurar vários mapas com diferentes intervalos de idades, porque são reconhecidos, tipo assim, há muito tempo. Porque geralmente elas estão associadas à separação de grandes massas, de supercontinentes. Então, daí é muito mais fácil de encontrar e elas ficam bem preservadas. A gente, tipo, tem aqui, né? Tipo, Registro do Uhum. Campo, ali na Bacia do Paraná. Abre o Oceano Atlântico, amor. A gente tem uma LIP ali representando. Inclusive, a gente tem uma LIP aqui no estado É. que ela é paleoproterozoico também, que é o Havanaveiro. Eu não sei se vocês sabem, mas a Uhum. Havanaveiro foi classificada como a LIP. E dentro das LIPs, começaram a reconhecer algumas porções que também estão começando a ver agora na Bacia do Paraná, registros tipo,
caraca, além de vulcanismo máfico, eu tinha muito vulcanismo silício, que apresentavam proporções grandes também, volumes gigantescos, eles preenchem extensas áreas, e começaram a ver isso em vulcanismos fanerozoicos, né? Daí foi se estendendo, mas slips proterozoicas existem muito poucas, assim, e muito poucas estudadas. Aqui no Crato Amazônico, tem um autor, aí tem uma galera que defende o Atumã, né? Que é o que ocorre aqui no sul do estado de Roraima, que é o Irucomé, que seria entre 1,88 e 1,89 bilhões de anos. Então, há esse termo tipo, de slip, que são grandes províncias ígneas, só que de composições silícicas, né? São eventos que apresentam uma duração enorme também, ali quase entre 40 e 50 milhões de anos, mas com aqueles episódios que a gente já vem falando, né? Geralmente fica entre 1 a 5 milhões de anos, isso principalmente para os eventos fanerozoicos, que está bem mais preservado. E a SLIP, ela tem um contexto tectônico. Tipo assim, quando você fala SLIP, já vem algumas referências à sua cabeça. O ambiente, a assinatura, a fonte, geralmente elas estão associadas a quê? A estabilidade geotérmica na base da crosta causada pelo manto, e geralmente isso é associado à presença de alguma pluma mantérica. Alguns casos, alguns contextos são dentro de placa, são intraplaca, mas nem todas são, assim. Algumas são associadas a rifts, geralmente são aberturas, né? Você vê uma abertura, separação de grandes massas, você vai ali procurar. Caraca, será que teve vulcanismos basálticos, que são as lips extensas? Vamos ver. Caraca, tem um vulcanismo silícico associado também, porque elas podem ter correlação. E daí, caraca, tem. Aí você acaba tendo uma lip, uma slip, mas a slip, né, que é a Silícica Laje Igneous Province, ela está dentro de uma Laje Igneous Province, que é a lip. É um termozinho dentro do outro. Mas é um termo que vem caindo assim na boca da galera, e em artigos que você vai vendo, a partir dos anos 2000, principalmente dos anos 2000 para cá. É um termo muito novo. Então, talvez por isso que a gente não esteja tão habituado a isso, né? Então ele meio que dá uma... Quando você ouve o sleep, ele já te remete a um contexto geotectônico? Seria isso? Isso, você já imagina assim, um vulcanismo gigante pra caraco dentro de uma placa, provavelmente gerado por uma anomalia térmica causada por uma pluma mantérica, que seria capaz de fundir a base da sua crosta e gerar esse vulcanismo que ultrapassa os seus milhares de quilômetros quadrados e milhares de quilômetros cúbicos quanto ao seu volume, e que apresenta um intervalo de idade muito curto para um vulcanismo desse porte, totalizando, às vezes, 40 a 50 milhões de anos, com episódios entre 1 a 5 milhões de anos. Então, tipo, são intervalos muito curtos para um vulcanismo gigantesco, porque se a gente parar para pensar, vulcanismos sempre existiram, né? Tipo, são incríveis na construção aqui da nossa crosta, eles são extremamente importantes. Eles sempre existem, eles sempre estão presentes. Só que existem alguns períodos, algumas épocas no nosso tempo geológico em que tem uma extrusão desses termos, tipo, extremamente significativos aqui na superfície. E que, às vezes, geralmente, né, estão associados a plútons, a batólitos também. Quando você vai ver, você tem um vulcano-plutonismo gigante. Só que existem algumas diferenças desses vulcanismos, tipo, de uma slip para um vulcanismo silícico normal mesmo, né? Além do que a gente falou da área, do volume, tem as rochas predominantes, riolitos, dacitos, e o tipo de depósito que são os ignibritos, porque como são vulcanismos silícicos, eles, pelo nome, né, meio que óbvio, ele já apresenta rochas com conteúdo de sílica muito alto. Apresenta conteúdo de sílica muito alto, geralmente, apresenta o conteúdo de voláteis muito alto. Se apresenta conteúdo de voláteis muito alto, sílica muito alto, apresenta uma viscosidade muito, muito baixa, né?
Daí acaba uma viscosidade muito alta. Então, tipo, isso acaba acarretando na dificuldade de escoamento e tudo, aquilo que a gente já sabe, e acabam resultando nos vulcanismos explosivos. Aí, resultado, a gente tem extensos depósitos de ignibrito. Os depósitos piroclásticos dominam essas províncias ígneas silícicas. Entendi. Tipo, é um vulcanismo sempre acontece, só que de vez em quando ele gosta de roubar a cena, né? Exatamente. É mais ou menos isso mesmo. Sabe aquela galera que gosta de se aparecer? Ah, tá ligado. É essa galera, sabe? Beleza. A gente já viu todo esse embasamento teórico, citando a geologia é, regional que a NASA fez, mas o que que foi utilizado, NASA, nas tuas pesquisas para chegar às discussões preliminares que você chegou? Quais metodologias que você usou, por exemplo, para construir esse pensamento que você teve nesse trabalho? Tá, vamos lá. Primeiro, eu contei com uma associação e integração, tipo de dados de campo e dados laboratoriais. Daí eu vim fazer campo aqui e a área é maravilhosa, minhas rochas são incríveis. E eu contei, né, com essa integração de dados tanto de campo como de laboratório. E eu já fui com algumas ideias do que fazer no campo, mas de início eu não sabia que tipo de interpretação eu poderia tirar de lá, sabe? Algumas pessoas já ficam assim, caraca, eu vou lá para confirmar. Eu não, tipo, eu não tinha ideia. Beleza. Daí eu fiz coletas de amostra tanto para geoquímica como para fazer análise de samário-neodímio, que é uma geoquímica isotópica, como eu fiz para urânio, chumbo e zircão. Então, tipo, eu tinha ideia, olha, eu vou torcer aqui, como são rochas ácidas, né? Provavelmente vão ter zircões e eu vou conseguir tirar alguma umidade disso aqui, vou saber quantos ânions esse baby tem. Daí, selecionei a amostra para isso, só que, para mim, um dos maiores e mais importantes resultados foi a faciologia que eu tentei, foi uma tentativa mesmo de fazer em campo. E eu sabia que em campo ia ser bem complicado, né? Mas eu me apoiei muito também nas lâminas petrográficas. Então, primeiro, caraca, vamos saber o que a gente tem aqui. Eu vi que a gente tem depósitos gigantes de ignibrito, vi que a gente tem algumas lavas, vi a relação com as outras unidades. As unidades que estavam ali aflorantes era basicamente a Aricamã e a Pedra Pintada. E alguns diques, reconheci diques que não são cartografados, né? Que é meio difícil de lidar com eles, porque não tem muitos dados sobre. Então, como são rochas máficas, elas não são rochas tão maravilhindas, assim, para fazer datação urânio, chumbo e zircão, porque é uma rocha que tem pouco zircão, então, geralmente a galera procura outro mineral para tirar a idade dessas rochas. Então, aí eu fiz todo esse parâmetro regional, esse arcabouço regional, tentando ver a relação, e depois eu fui para essas análises mais criteriosas, preparei todas as amostras, cada metodologia exige uma quantidade específica, consegui mandar para alguns laboratórios, demorou pra caramba para chegar, para eu começar depois disso tudo, tipo, quase no final da dissertação que eu comecei a discutir. Tanto que eu participei do simpósio de geologia da Amazônia, que a única coisa que eu tinha era os dados de campo, que era a faciologia, que ainda era uma coisa Caramba. bem conclusiva. Então, tipo, eu consegui já bem no final e foi aquela correria, tanto que eu nem tenho todos os meus dados. Daí ainda tem algumas coisas rodando lá no laboratório da UNB, só que talvez fique para uma outra oportunidade, porque eu acho que eu não vou conseguir usar agora, sabe? Então, a partir disso, eu consegui ver um empilhamento, consegui propor um modelo de empilhamento, consegui ver, caramba, olha, eu acho que eu tinha um vulcanismo fissural aqui, porque geralmente esses vulcanismos de ignibrito, piroclásticos e tudo,
são associados a eventos de caldeira. Para a região, é mencionado. Eu nunca vi, ninguém nunca viu uma caldeira lá, mas a partir de depósitos, né, porque você consegue ver o empilhamento e você consegue dizer, caraca, eu estou longe do vulcão, caraca, eu estou perto do vulcão, caraca, eu estou no meio do vulcão, caraca, eu estou numa face intermediária aqui, verticalmente, eu estou na base, eu estou no topo, eu estou dentro do vulcão. Então, você consegue dizer, ter algumas interpretações a partir disso. Então, aí eu consegui. A partir da minha faciologia, o quê? Caraca, o NASA, tu tá perto do vulcão. Me perguntem se eu sei onde o vulcão está, amigos, eu não sei onde ele está, mas ele está bem perto dali. Isso pela correlação. Tipo assim, quando você vai ver faces que apresentam fragmentos maiores, é como se você... Uma analogia muito simples, que a galera fala, mas não curte muito, né? Tipo, quando tá dentro ali do vulcão ainda, a galera fala assim, caraca, é rocha ígnea. Mas quando ele chega, explode, tá na superfície, amor, o pessoal fala assim, trate como sedimentar. Então, é basicamente isso que a gente faz. Tipo, tenta ver o empilhamento, as faces, a relação, aonde que aparece, você já consegue ampliar mais sua área, caramba, essa face aparece aqui. E eu consegui ver que umas apresentavam fragmentos maiores. Isso significa o quê? Tipo, eu estou mais perto, porque não, ok que o fluxo piroclástico tem energia pra caramba para carregar fragmentos, mas acaba, como a gente sabe, que por densidade e gravidade eles acabam ficando primeiro, e a galera mais fina vai embora. Então, foi essa sessão que eu consegui fazer, caraca, consegui, tô perto do vulcão. Caraca, eu consegui ver muitas brechas, então olha, o que são essas brechas? Será que elas estão invertidas? Será que é um depósito que era horizontal e está vertical? Aí eu vi que não estão deformadas, não estão movimentadas. Olha, será que isso pode me indicar pode me indicar fissuras, diques, alguma coisa do tipo? Daí comecei a ver sobre, e acho que realmente são fissuras que fizeram com que esse material grosseiro chegasse até a minha superfície, e depois que pode ou não estar associada a caldeiras. Como já falaram que tem caldeiras por ali, a gente não pode também desmerecer o trabalho das pessoas, apesar de eu não ter visto, de não estar na minha área, mas o Thay pode ir lá, a Luísa pode ir lá e ver. Ô, Nasa, achei essa caldeira aí que você não achou, hein? Perfeito, incrível. Então era o sonho de todo mundo encontrar caldeira, né? Você vai estudar um vulcão, todo mundo quer saber onde é que tá a caldeira. Daí, com as litofaces, eu consegui fazer isso para as duas e consegui ver uma similaridade entre as duas. Então, caraca, olha, essas unidades aqui podem até ter idade diferente, se der idade, se der fonte, mas uma faciologia semelhante elas têm. Então, talvez elas tenham uma origem muito parecida, um tipo de vulcanismo muito parecido, talvez elas tenham aproveitado a abertura de outra para vir, não sei. Beleza. Depois, o outro resultado que chegou foi de geoquímica, comecei a ver a assinatura deles. Isso a gente faz a partir dos dados que nos mandam, de forma que os elementos, tanto os óxidos como aqueles traços, que a gente tem uma parte por milhão aí de tão pequenos, de tão poucos que eles se apresentam, você consegue relacioná-los, e a partir dessa proporção e dessa comparação entre eles, você consegue classificar algumas rochas. E é assim que se faz com rochas vulcânicas, né? Em campo você se depara ali, como que você sabe que é um riolito? Porque, tipo, às vezes você se depara com uma massa. Primeiro você descreve o que você está vendo, você descreve a cor, você vê os fenocristais que podem apresentar uma relação espacial, mas é a geoquímica que vai te dizer, olha, isso é um riolito porque apresenta X quantidade de sílica, X quantidade de óxido de magnésio e X quantidade de óxido de alumínio, por exemplo. Então, eu utilizei a geoquímica para classificar essas rochas. Vi que elas apresentam alto conteúdo de sílica, mais de 72% de sílica. Então, caraca, aí depois eu comecei isso vai te puxando coisas, né? Depois tu vai... Só que sempre quando tu acha que tu chegou no ponto, tu começa a ver que existem 30 bilhões de opções. Daí tu desanima e volta e vai assim. Daí depois de muito tempo veio as minhas análises de geoquímica isotópica, que é a análise basicamente dos isótopos de samário e neodímio, e a partir dessa relação você consegue dizer
as possíveis fontes, idades das fontes, você consegue comparar e ter esse tipo de informação. E depois foi as idades. Eu consegui 3 idades, apesar de terem essas que eu comentei com vocês, que está rodando na UNB, e que me deram um intervalo entre 202 milhões de anos, 207 milhões de anos e 1980 milhões de anos. Daí, tudo estava indo perfeitamente quando essas idades chegaram, porque começou a me ampliar outras. Eu comecei a ter um leque de outras opções aí. Inclusive, se vocês quiserem discutir comigo esse tópico, eu vou ficar bem feliz. Mas outras pessoas utilizam outros métodos, outros diagramas, outras relações, mas para as vulcânicas, basicamente, é isso. E eu acabei ficando um pouco limitada, porque eu trabalho com, que nem o professor Valmir, ele fala, né, que eu trabalho com lixo vulcânico. E Igne Brito tem tudo ali. Então, tipo, eu tinha pedaço de rocha, tinha pedaço de mineral, tinha o próprio mineral que cristalizou, além da matriz e tudo. E tipo, quem é quem? Do que ali? Será que essa idade é de um cristal que estava no meu fragmento de rocha? Ou será que é da minha rocha? Sabe? Será que é uma idade da minha fonte que fundiu? Então, tipo, são pontos que a gente acaba discutindo. Mas, basicamente, essas foram as minhas metodologias. Caramba, foram muitos processos, né? Muitos processos. O pessoal lá, os colegas ficavam assim, cara, porque, tipo, tem gente que trabalha só com geocrono. Beleza. Aí tem gente que trabalha só com faces. Beleza. Tem gente que trabalha só com samaranjinho. Beleza. NASA, como é que os professores te colocam com faces, urânio chumbo, samário neodímio? Ainda querem que tu defenda um tempo, amada. Pois é, amados. Aí, só que eu consegui, deu tudo certo, ainda tá dando tudo certo, só que é esse rolê, né, eu não tenho tudo, mas como eu quis defender logo para defender no prazo, daí eu vou tentar fazer com que eu tenha, tipo, porque eu consegui fazer esses ignibritos, porque um resultado novo que não tinha, e que eu tenho, era de Samário Neodímio, não tinha, nem a CPRM fez, nem ninguém. Beleza, aí eu consegui dizer, caraca, a fonte é a mesma, essa galera aqui é toda a mesma galera, e consegui relacionar com esse cinturão aí que eu falei pra vocês, que aflora ali na Venezuela, na Guiana e no Suriname. Daí, esse era um dado, e dos GICs também, eu consegui fazer algumas análises dos GICs, só que foram Samário Neodímio e urânio de chumbo, só que eu não tenho nenhuma ainda, porque como, se vocês forem ler no trabalho depois, espero que saia logo, como eu encontrei esses fragmentos máficos no meio das minhas rochas, beleza, eu já fiquei meio assim, né? Cara, como é que tem fragmento? Gente, muito fragmento de rocha. Muito fragmento máfico. E eu não tenho nenhuma rocha máfica de idade similar, ou parecida, ou mais antiga, na superfície. Não tem afloramentos lá de rocha máfica, eu não tenho derrames máficos na região. Aí eu, caraca, da onde é isso, da onde é isso? E o meu professor queria que eu fizesse análise desses fragmentos, que a gente chama de litoclastos, né, nas rochas vulcânicas explosivas. Piroclastos é qualquer fragmento que tenha sido originado a partir da explosão do vulcão. Daí eu fiquei assim, caraca, será que é do manto? Será que é da encaixante? Será que é de uma rocha? Eu tenho uma rocha, um derrame, sei lá, um corpo intrusivo máfico aqui que não aflorou, está em subsuperfície, quando isso veio, arrancou tudo e trouxe com ele. Daí eu comecei a me questionar. Aí depois eu fui pesquisar. Caraca, em outras porções, a galera menciona esses fragmentos aqui no norte de Roraima. Tem na Suíte Pedra Pintada e tem na Venezuela, na Guiana, tipo, tem nessas outras áreas também. E para o Suriname, se eu não me engano, eles encontraram um dique máfico com a mesma idade. E então, daí eu comecei a me questionar, caraca, será que eu tinha 2 magmas durante a formação desse vulcanismo? Um máfico e um silícico, sabe? Qual a Sim. relação deles? Eles se misturaram, não se misturaram? Esse vulcanismo silícico se formou a partir de cristalização fracionada? Ele serviu de fonte? Qual que é o papel dele nisso tudo? Daí a gente começou a mexer com esses diques. Só que, assim, eu não consigo dizer muita coisa ainda sobre, então ficou uma discussão mais ali preliminar.
Tu pretende utilizar os novos dados nesse artigo que tu comentou que iria publicar, os dados isotópicos que tu ainda não deu resultado? Cara, a intenção era essa, só que eu acho que não vai dar tempo, porque esses dados demoram, em média, 6 meses, galera. Putz. Daí, eu não tenho todo esse tempo para esperar. O que pode acontecer? Eu vou tentar dar essa contribuição agora e depois trabalhar nesses dados para tentar publicar alguma coisa à parte, mais sobre esse possível vulcanismo, porque nem seja, sabe? Vai ver, tipo, essas rochas lá são bem mais recentes mesmo, porque a gente não consegue ver a relação. Você vê que esses diques, eles cortam essas rochas, mas, tipo, como não tem geoquímica, não tem idade, e, tipo, tem vários, tem do Havana-Verde, Gabre Garapetomais, então, tipo, tem até Serra do Cupim também, tipo, tem vários diques e que você não sabe quem é quem, qual a idade de quem corta quem, se é todo mundo do mesmo evento, se é relacionado a esse vulcanismo, se é muito posterior, se é relacionado à abertura da bacia do Tacutu, sabe? A gente ali tá nas cegas, então aí esses dados, espero que eles sejam úteis depois. Isso se eu conseguir alguma coisa, né? Porque como essas rochas são ruins de zircão, às vezes você tá com 1 tonelada, amor, mas você não consegue catar 3 zircões. E no mínimo você precisa, tipo, dependendo do tipo de rocha que seja, sei lá, de 60, sabe? Para uma rocha ácida. Agora tu imagine para uma rocha máfica. A galera aceita até menos, mas precisa ter uma quantidade ali para dar um dado mais coerente, sabe? Então, tipo, botei esse tanto de análise lá, mas talvez eu nem consiga uma idade. Corre esse risco. Caramba. Você falou mais cedo, né, que você viu lá, você viu evidências de vulcanismo fissural e tal. E Isso. eu fiquei pensando que ano passado, quando a gente foi fazer um campo lá, eu lembro que eu vi uns pináculos lá e tipo, eu fiquei assim, é muito engraçado. E eu fiquei pensando, cara, que é isso aqui? Será que foi Uhum. um momento de formação dessas rochas ou teve alguma deformação posterior que mexeu com isso aqui tudo? Não sei. Aí eu fiquei Gente, pensando muito desse vulcanismo fissural que você estava falando, isso seria uma evidência? isso foi em rochas vulcânicas, né? Que você viu primeiro. Sim, sim, foi Foi em na mesma. lava? Não, foi no Surumu. Não. A Não, gente mas viu se aquele. foi em lava mesmo, se foi derrame, se foi guinibrito, se foi. Guinea Brito. Olha que massa, será? Porque pelo menos, olha, o que que pode fazer que você confunda? Tem vários critérios que você vai, pode ser, pode não ser, você meio que faz uma lista tipo de prós e contras, sabe? Você pode confundir, já que tá em pé, geralmente aí quase 90 graus, porque eu peguei coisas de 90 graus que você olha, Uhum. caraca, isso é uma rocha metamórfica, mas não era uma rocha metamórfica, era um outro tipo de rocha que eu achei que é um Hell-Ignibrito. Se vocês quiserem, a gente pode até conversar sobre eles depois. Daí, beleza, e eu peguei e fiquei assim. Aí a gente rodeou ele, tipo que a gente tava andando, subindo uma serra, uma colina, na verdade, né? Porque lá as áreas são relativamente assim, mais ou menos altas, né? Mas são colinas. Daí a gente andando, beleza, beleza. Aí apareceu, né? Aí você vendo uma face, aí do nada, uma coisa grosseira, sei lá, com pedaços de mais de 6 centímetros. Você fica assim, caraca, o que é isso? E em pé. Vamos ver se isso virou, se isso tá deformado. Não estava deformado, beleza. Ponto 2. Tem alguns depósitos, outros tipos de depósitos vulcânicos, porque, gente, vai dar uma olhadinha no McPhee lá para você ver a quantidade que tem. Daí pode ter um ressedimentado, pode ter uns depósitos aí vulcânicos com rochas sedimentares misturadas, que foram retrabalhadas e tal. Tem um exemplo que é assim, que não é uma brecha vulcânica. Daí eu peguei e fui lá e, tipo, olhando. Só que existem algumas diferenças. Depois, primeiro eu vi, caraca, isso tá em pé, não tá deformado, não foi movimentado, tá bem preservado, consigo ver os tipos de rochas aqui, os tamanhos, tudo direitinho. E é uma ocorrência local, não ocorre outros próximos, como se você estivesse andando, aí você tivesse um, aí outro, como se eles fossem uma continuidade, tipo, apenas um Uhum. depósito que uma parte erodiu e a outra ficou. Era só ele. E uma ocorrência bem pequena. Daí eu peguei, tipo, caraca, isso é uma fissura, não pode ser um depósito sedimentar, porque esses depósitos sedimentares, eles são muito maiores. E quando você andava ao redor dele, você via a outra face que eu já estava vendo antes. Meio que eu estava andando aqui, encontrei
essa brecha. Daí eu comecei a andar ao redor dela e só tinha ela. Então a gente já ficou assim, caraca, isso pode ser uma brecha. Então, no seu caso, como você estava andando sobre ignibritos, talvez possa ter sido também, possa ser um ignibrito, uma brecha coignibrítica, pode ser tanta coisa, amigo, mas pode ser que seja, sabe? Se você utilizar esses parâmetros, descartar, não foi movimentado e não é sedimentar, daí você pode tá lidando sim com um registro de uma fissura, de um vulcanismo, por exemplo. No caso, você viu no campo, acho que pelo menos em campo, você viu algum tipo de deformação? Então, no meu campo, eu vi deformações, mas eu vi deformações vulcânicas, que era esse que eu estava falando para vocês de ignibritos, né? De ignibritos. O que seria isso? Tipo, você olha, você acha que é uma rocha metamórfica. Ou você já fica assim, caraca. Acho que quando eu olhei a primeira Sim. vez, eu nem pensei nisso, eu já pensei logo que era uma metamórfica. Quando a gente chegou lá É. nos pináculos. Acho que foi a primeira coisa que eu pensei. E olhando assim, cara, que rocha é essa aqui, mano? E olhando Eu amo. assim, meu Deus do céu. Então, é tipo isso, você encontra e ela, tipo, às vezes tá em pé, daí tu fica assim, e tipo assim, às vezes tá com uma espécie de estratificação, uma deformação, você vê dobras convolutas. Exatamente. Daí você fica assim, mano, é rocha metamórfica, eu tenho certeza. Só que quando você começa a ver outros critérios e tudo, você, não é rocha metamórfica. E quando tu vai pra lâmina, aí tu tem certeza que não é uma rocha metamórfica. Daí tu começa a tirar, beleza. Primeiro, você pode confundir com rocha metamórfica. Segundo, você pode confundir com fluxos de lavas que eles eram tão viscosos que eles não conseguiam mais se movimentar e escoar, que eles acabam, tipo, passando por cima do outro e acabam deformando e formando dobras convolutas, que é o mais comum de a gente ver. E então, você também pode ter os igníbritos reomórficos. Os igníbritos reomórficos, eles é como se fosse uma composição extremamente fluidizada de gases fluidizados, porque é basicamente isso, né? Você tem um monte de gases quentes misturados com partículas e que ele caiu ali, depositou, só que ele consegue ainda se movimentar, ainda consegue escoar um pouco. Então, como ele vai escoando, que pode ser em alta velocidade ou em velocidade mais baixa, dependendo de onde ele esteja, se for uma encosta, ele vai um pouquinho mais rápido. Se for uma área mais plana, ele vai um pouquinho mais devagar. Daí, quando nessa tentativa de movimentação, ele começa a se redobrar, começa a formar espécies de camadas que você acha que é fluxos bandados, e isso pode ser confundido, tanto que a gente tem os lava-like, eu acho o nome, que são igníbritos semelhantes à lava, que tipo assim, eu me deparei com isso, eu sempre fiquei, cara, isso é uma lava bandada ou isso é um réu ignibrito? Então, tipo, a linha é muito tênue, assim, daí você vê todo o seu contexto, tanto que eu tive que lutar pra caramba com a minha banca quanto a isso, Você tem certeza que isso... Porque é muito fácil de confundir. Tem trabalho, se você for ler, que fala só disso. Achou um depósito de ignibrito que você fica assim, caraca, isso parece um ignibrito reomórfico. Caraca, isso... Não, mas isso parece uma lava. Isso parece um ignibrito com cara de lava. Entendeu? Tipo, às vezes ele se movimenta e fica tão homogêneo que você, às vezes, acaba achando que é lava. Talvez vocês tenham encontrado um desse aí. E para mim é uma das rochas mais lindas que tem, porque é muito surreal, gente, aqui. E você, às vezes, consegue fazer um modelo de deposição e de uma espécie de seção vertical, assim, sabe? O porquê que ele consegue se movimentar. Uma base vítrea se forma, às vezes, na base. Isso facilita, tipo geleira, facilita a movimentação dele, sabe? Às vezes, algumas porções, geralmente, para ele se movimentar mais, assim, tem menos cristais, outras têm mais cristais. Algumas têm registros de escape de gases. Então, tipo, varia muito. Para mim, os igníbritos são as coisas mais lindas, assim. Lá no teu trabalho, eu vi que você falou da questão dos esferolitos. Eu queria Isso. que você falasse um pouco mais, porque foi uma das dúvidas que eu tive, que os esferolitos têm diversas morfologias diferentes, né? Isso. E essas morfologias, elas só podem ser observadas na micro ou pode ser observado na macro também, Cara, ou que não? pergunta massa. Eu, particularmente, não encontrei, mas se você for procurar fotos, assim... Porque esferolitos é uma forma que muitos cristais podem apresentar. Apresentou aquele comportamento radial, assim, e tu
mexe na platina, tu já consegue ver que fica aquela movimentação, tipo, linda, que eu acho muito bonito. Daí, muitas luminárias podem ter, só que é muito comum em rochas vulcânicas, porque é quando o vidro desestabiliza a certas condições de temperatura, por vários motivos, e que acaba ficando essa intercalação aí, né, geralmente de feldspatos e quartzo. E você consegue ver isso na macro. Tipo, o rocha que ele não vai ficar diferente, igual aquilo que você vai movimentando e vai mudando a cor de pretinho e branquinho, né? Mas na macro dá pra ver e tem uns gigantes. Então, tipo, você já olha assim, se for uma rocha vulcânica, dependendo do contexto que você esteja, caraca, ali teve um vidro e ele passou por alguma coisa aqui. E apresentam essas diversas morfologias dependendo das condições de temperatura, né? Daí esses esféricos são os que apresentam as mais altas temperaturas, assim. Mas tem uns borboletas, né? Não sei se vocês chegaram a ver, tem uns borboletas, tem uns que ficam na bonda também. São várias formas, é muito doido e bonito. Não, é bem louco. E o massa disso, até tipo dos reagnibritos, de esferulitos, assim, se vocês veem, tem muita gente que trabalha com questão tipo de modelamento, sabe? De computacional, essas coisas mesmo, tipo de movimentação. Porque outra coisa que eu queria comentar dos reagnibritos, que é a minha paixão, não sei se vocês já perceberam, mas a galera às vezes trabalha com esse tipo de rocha como se fosse uma metamórfica mesmo. Você consegue, tipo, definir estruturas e, tipo, ver planos e tudo mais, sabe? É bem legal. E existem muitos trabalhos que abordam isso, assim, não a origem da rocha e como ela, mas, tipo, como que ela se movimenta, a velocidade, se ela tiver isso, por onde, como que ela vai, se ela tiver aquilo, isso é tipo de estrutura e tal. Na questão assim do contexto em relação ao escudo das Guianas, né? Eu fico olhando assim, são muitas unidades, são separadas assim, falando da idade, né? Mas elas têm alguma relação naquele ambiente, né? Por exemplo, Kauarani, né? A questão se ele era uma bacia, backyard, e depois teve a colisão, e aí no final veio o vulcanismo Surumu, aí vem com essa questão, né? Se era um arco, se era o pós-colisional, se foi no final do evento transamazônico. Daí você encontra rochas num intervalo assim de tempo em relação ao Surumu, que é, sei lá, pequeno, né? 600 milhões de anos, eu acho, não lembro agora. E tipo, eu fico pensando, caraca, assim, é muito evento e é muitas unidades, e eu fico tentando montar isso na minha cabeça. Fico pensando. Não é só você. Inclusive, o meu professor até pediu, NASA, é muito nome, é muita unidade para pouca geologia, porque minha área, tipo assim, não é muito grande, né? Daí é porque, tipo, são muitos eventos com idades muito próximas e eles acabam se sobrepondo. Eu fui tentar fazer uma figura que mostrasse isso, eu não consegui, porque, tipo, acaba um ficando em cima do outro e você, mesmo colocando transparências, por exemplo, na cor, tu não consegue ver, porque são muitos eventos mesmo. Mas se tu for parar pra pensar que tudo isso, por exemplo, imagina, sei lá, aqui a Cordilheira dos Andes, velho. Cara, tem todo tipo de magmatismo acontecendo. Tem um orógeno se formado já, crescendo. Tem coisas que estão fundindo embaixo. Tem bacia que se formou, tem bacia intermontana. Agora tu imagina isso, tipo, lateralmente, tem o nosso Pantanal. Tipo, lateralmente, é como se a gente tivesse aqui. Tipo, tu imagina um arco que tem uma bacia do lado e que, ao mesmo tempo que a bacia está se formando, tem os granitos intrudindo, porque esse arco está fundindo, aí tu forma alguns granitos, aí depois disso tudo, essa bacia fecha em um evento, ocorre alguma colisão entre duas massas e essa bacia acaba se chocando contra o arco. Daí vem o vulcanismo por conta dessa colisão. Vem o vulcanismo que entra no meio de tudo isso daí. E, tipo, aí se formam vários corpos graníticos e rochas vulcânicas. Tipo, é muita sobreposição de evento e episódios, assim, muito perto um do outro. E olha que a gente não sabe quase nada. Vai saber o tanto de coisa que a gente diz que é a mesma coisa, mas que não é. Que a gente diz que é a mesma coisa, que não é a mesma coisa, e é a mesma coisa. É bem complexo, né? Cara, a NASA falando agora, eu só lembrei de um trabalho, eu acho que, eu nunca sei o nome das pessoas, eu acho que é a Raíza. Gente, ela fez um esquema muito bonito.
visualmente. Imagina ela explicando, acho que fica, Pois é mais ou menos. o convite para ela, né? Que ela fez uns É, esquemas assim bem legais. pô, que massa. Não, mas é muito legal. Ainda mais quando você, tipo, trabalha numa área, tipo, antiga e que apresentou muitos eventos um em cima do outro, né? Aqui, como a gente tá num terreno, a gente se formou bem no iniciozinho ali, né? Que a gente basicamente está no Tapajós-Parima, na província Tapajós-Parima ali de Santos, mais ou menos ali, a gente, tipo, é velho, né? Porque o Craton vem crescendo, eu olhando o meu notebook, da direita para a esquerda, né? Ele vem ficando mais jovem, na verdade. E a gente está em cima de um cráton, que é uma área extremamente estável e que a gente não foi atingido por tantas coisas assim. Por isso que eu consigo ter um vulcanismo de 2 bilhões de anos preservado. Agora você imagine ali, gente, no nosso Transbrasiliano, que chocou o cráton amazônico com São Francisco e tudo que estava ali no meio se fechou. O tanto de coisa que não tem grudado uma na outra, uma sobrepondo a outra e você acha que é a mesma coisa e não é. E, tipo, tem áreas extremamente complexas que eu olho e fico assim, boa sorte. Por isso que É eu amo o muito meu crato amazônico. É muito conhecimento que ainda tá para ser descoberto, né? Que ainda tá para ser entendido de uma forma completa que instiga as pessoas da área a sempre procurarem entender, né? Todos esses eventos. Pô, É o nosso gostei. trabalho, né? O nosso trabalho, tipo, como geólogo, fazer isso. E, tipo, e tu vê, eu, tipo, falei isso, cara, dá pra dizer, caraca, eu fiz muita coisa. Só que tu vai olhar a área, caraca, NASA, tua área é nada no Crato Amazônico, entendeu? Só que, tipo, não deixa de ser uma contribuição. Agora, tu imagina se todo mundo pegasse uma área desse tipinho e começasse a estudar. Tu ia, tipo, ia ver, descobrir várias coisas, né? Tô gostando muito desse episódio, Que porque massa. tô conhecendo mais sobre os ignibritos, que a única coisa que eu conhecia dos ignibritos é que eles quebravam a canela, ou machucavam a Exa- canela de alguém. Nossa senhora, Exatamente. Era a única coisa que eu conhecia. É uma grande fome, inclusive, me essa. assustei com o Pense vídeo. Ei, numa rocha cheia de vidro. mas tu Depois que eu sabia vi que um não foi senhor na terra. só essa história tu e do Zambonin que teve, porque a minha dupla de campo 1, ela também se machucou no afloramento de Guinea Brito. Sério, Sério? ela foi tacar a marreta na rocha, ela acabou tacando na perna dela, assim, sei lá, no tornozelo dela. Gente. Eu sei que nesse afloramento eu já perdi a minha dupla, entendeu? Ela teve que ficar no ônibus. Eu Caraca, só gente. lembro Gente, o disso. professor. O O professor problema é Elton, Guinea ele Brito. cortou. Não, gente, calma, gente. Eu acho que o problema está na pessoa que está martelando a Guinea Brito, hein? O problema está entre Tá o bom. martelo e a Eu vou, pessoa. eu vou Porque, comprar. gente, o Eu fiquei Elton, o meu assustado professor com que isso. veio fazer campo comigo, ele teve um corte, tipo, muito feio de Guinea Brito. Tipo assim, ele cortou. E olha que eu martelei lá, tirei meu pedaço, olhei, não, professor, é o mesmo, vamos pro outro ponto. Daí o professor Elton foi martelar no mesmo lugar, um pedação caiu na perna dele, tipo, ele ficou com corte. Até hoje ele tá com a cicatriz, levou ponto e tudo. Ele Foi fica dizendo bem, pra todo cara. mundo que eu empurrei ele do afloramento. Meu Deus do céu. Ele foi lá na universidade e ele mostrou a perna. Mano, a faixa enorme na perna dele. Eu fiquei, mano, que rocha é essa, velho? Que corta, quase que mata esse senhor, meu Deus do céu. Cara, e eu nunca me Então, cortei, tu acredita? Nunca me machuquei. Eu acho que é porque as pessoas subestimam. Como eu já sei, você, mano, tu quebra, elas são duras, elas são muito duras. Tu imagina um monte de gases, tipo, quase sem nada de espaço ali, se consolidando um tempão, porque elas ficam, os depósitos ficam sobrepondo uns aos outros, e eles acabam solidificando, né? Daí, tipo, pelo peso, tu imagina, não tem um espacinho, nenhuma porosidade, nem nada. É duro pra caramba, daí a pessoa vai com força e, tipo, isso dá mal, porque é cheia de vidro, daí corta que é uma beleza. Nas, eu acho que eu sou que nem tu em É, meu amigo. campo. Eu sempre acabo machucando alguém. Campo 1, a Vanessa saiu machucada e Gente, peraí, taquigrafia, o calma aí. Tauan cortou o dedo. Peraí, a Luísa tá dizendo, tá confirmando a história do professor Elton que eu empurrei ele do campo, no campo, é isso mesmo? Sim, Tá sim, acusando. sim, sim. Gente, essa garota é péssima. Meu Deus, Tá Luísa. maltratando O Mano, Tauan, o a Tauan, Luziana da nossa, o Tauan nossa comunidade. cortou o dedo.
Então eu também se lascou comigo. mas Acho que isso daí todo campo que foi. eu Pô, tô com alguém se amigo. dá mal. Alguém se dá mal, sério. Mas Estágio de isso aí Gente, campo eu foi queria, permanência. eu queria retirar o que eu disse. O problema não está entre o matéria pessoa, está a Luísa no lugar. Ninguém vai trocar pra Luísa, Exatamente. gente. Eu Eu não acho que é chamo. isso. Eu não chamo. Ah, e tu também, né? É eu e tu, pelo visto. Acho que a gente sabe, leva. sabe que eu tava refletindo aqui? Ah. Que ainda bem que aquela história de quebrar o vidro dá azar não vale para geologia, porque se a pessoa martelasse Guine Brito, toda vez que terminasse o martelo era um período de azar, NASA? ela tava mal, hein? Não, foi assim, amor, tem crédito de usar pra próxima vida. Olha aí, Nazaré. Questionamento das suas Gente, rochas aí dando azar. alguém estuda a minha vida, por favor? Vamos fazer uma tese aqui sobre a vida Eu queria fazer, tipo, só uma pergunta, assim, em relação ao que ela, da opinião dela sobre, assim, a área de estudo dela, assim, como no contexto geotectônico, assim, do estudo das Guianas, em relação com as outras unidades, sei lá, o que ela acha que, sei lá, uma outra formação que esteja relacionada ao surumô, o que pode ser. Bom, de contexto geotectônico, eu só consigo falar, basicamente, porque como não foi o foco, eu consigo basicamente propor um vulcanismo que possa estar dentro de uma LIP ou que possa estar dentro do conceito de flare-up, por exemplo, que seriam as possíveis ideias do trabalho. Isso tem um contexto geotectônico, né? É como se, basicamente, o que eu acredito, há 2 bilhões de anos, a gente estava igual nos Andes, sabe? Eu estava tendo vulcanismo de arco ali. Tipo, se você for montar a relação, a Historinha. correlação espacial é muito semelhante aos Andes. E eu acho que esse vulcanismo ocorreu num ambiente geotectônico muito semelhante, com todas as características geoquímica, estratigrafia, o tipo de rocha que é encontrado, as composições, rochas ácidas a intermediárias. Então, de contexto geotectônico, era basicamente isso. Agora, eu tenho uma relação, por exemplo, que é bem discutido com o evento transamazônico, aí eu acho que a gente precisa entender melhor os outros cinturões de alto grau. Tipo o Caurani-Guarani, por exemplo, alguns acham que a gente veio depois dele. Então, tipo, que a gente seria pós a ele, pós a colisão dele. Não que a gente ainda teria alguma relação com o Transamazônico, porque o Transamazônico é um evento muito, muito amplo e que abre muitos espaços para discussões e perguntas, porque em cada região você tem um momento do Transamazônico, mas para mim tudo bate, tipo, as correlações temporais, espaciais, composicionais, bate muito com o que a galera discute para o pós-transamazônico, sabe? A gente não teria aquelas dobras formadas ainda numa orogênese, mas a gente, de uma certa forma, ainda teria uma relação, uma participação dessa orogenia paleoproterozoica, que atingiu aqui a nossa galera do escudo das Guianas, né? Assim, eu lendo trabalhos, assim, eu fico imaginando a história. O Surumu, ele foi meio que... O Roraima ocorreu no final do Transamazônico. E aí depois, pós-orogênese, veio... Aí eu começo a puxar lá pro sul do estado. Pela geoquímica dele, um anorogênico. Então, foi depois dessa orogênese e tal. É esse tipo de correlação mesmo que a gente faz, né? Tipo, eu já sentei várias vezes e vi. A galera tá colocando um arco. Acredito que aquele trairão seria o nosso arco, né? Mas, tipo assim, acharam um pedaço dele. Aí acharam um pedaço lá pro sul do estado com características, todas as características muito similares, fonte, composição, idade, só que como são muito antigos e como eles foram reciclados muito rápido, que é o que eu também acredito, a gente acaba tendo só pedaços dele, a gente não tem uma grande representatividade. Mas conforme a galera está fazendo o mapeamento, eles conseguem encontrar outros pedaços desses arcos espalhados aí pelo norte, pelo sul, que apresentariam algum tipo de relação. Tu pretende, não sei, fazer algum estudo para comparar as rochas que tu viu com rochas de outros lugares fora do Brasil? Assim, meio que para fazer uma paleogeografia, não sei, assim, no futuro, quem sabe?
Ai, Thay, que pergunta maravilhosa. Porque eu tentei fazer isso, só que o problema é que eu me deparei. Ou não tem mapeamento, não tem registro, não tem trabalhos feitos, ou não houve. Porque eu tentei procurar em outras regiões, tipo, comecei a ver até em zonas de latitude, comecei a ver por idade, comecei a ver por tipo de rocha, comecei a ver a paleogeografia, porque, tipo, a gente sabe, tem reconstruções paleomagnéticas, paleogeográficas, para tempos mais modernos, atuais, né? Assim, Fanerozoico principalmente. Quando a galera já vai indo lá para mais, uma galera mais idosa, assim, que nem as minhas rochas, é muito mais difícil. Só que durante esse período, eu só achei uma coisa. A gente estava ligado nesse momento com o Oeste Africano. Daí eu peguei, isso eles conseguiram entender, interpretar a partir da zona daquela falha de Guri, que eles viram que parte da Guiana Francesa e vai até, eu não sei qual que é a cidade lá, eu não lembro, eu não vou saber dizer para vocês agora. Daí eu, caraca, então eu vou ver se tem algum, já que eles estavam juntos nesse período, eu vou já ver se no Oeste Africano eu consigo, se eu tive algum vulcanismo e tal, só que não. É uma similaridade muito parecida com a Guiana Francesa. Tanto que a gente, o Orocaima, ele não aflora na Guiana Francesa, né? Ele morre ali no Suriname. Então, aí eu procurei do outro lado também, tipo, eu não achei. Eu particularmente não achei. Se fiz uma pesquisa, assim, se eu não perdi tanto tempo nessa pesquisa, também não sei, né? Pode ser que outra pessoa ache. Mas eu tentei, tipo, e não fiz. Aí o que me restou foi fazer comparação com rochas, com eventos semelhantes de idades proterozoicas, que aí eu até coloquei num trabalho algumas, tipo, correlação geoquímica, isotópica e eu acho que foi geoquímica isotópica, mas basicamente, e correlação geocronológica também. Só que elas não têm nenhuma similaridade. Tanto que se o Orocaima fosse uma SLIP, ele era uma SLIP com característica muito particular. Ele apresenta um componente de uma, um componente de outra, mas ele não tem semelhança com nenhuma, sabe? Tipo, de falar, caraca, parece muito com uma SLIP, então, tipo, eu não achei. Mas eu queria muito, porque ia ser tão incrível, mas vai ver, não tem por muitos motivos, né? Retrabalhamento, eventos que foram superimpostos, esses registros. E das slips mais antigas que eu achei, ela tem 2060 milhões de anos. Mas assim, não tem muito. E fica na África, inclusive, na África do Sul. Daí eu não consegui muita coisa, não, mas eu tentei sim. Então, assim, caindo agora na parte de recomendações para trabalhos, né? Então, tu acha que, sei lá, um mapeamento mais detalhado ali daquela porção norte seria bem legal para colaborar nisso? O pessoal já sabe mais ou menos, né? Mas, tipo, falta estudos litofaciológicos. Pro Atumã, pra Sleep, o Atumã, a galera já fez bem mais, assim. Daí, pro Orocaima, eu não achei nenhum, não. Talvez seja até o primeiro, eu pelo menos não vi outro com tantos detalhes, né? Mas, tipo, é um mapeamento para ver se esse Orocaima é realmente tudo isso, porque aparentemente, pela química e pela idade, pela fonte, é todo mundo a mesma galera. Mas vai ver, tem outra, ou por outros lugares, né? Tipo assim, eu não achei, e ver essa questão, tipo, da influência ali, da presença no Pará também, isso é bem legal. Porque eles acham umas idades lá de 2 bilhões de anos, e correlacionam, né? Mas assim, o pessoal do Suriname, o pessoal do Brasil, eu nunca vi ninguém correlacionando, não, mas sempre mencionam. Ou no Surumim eu tenho idade de 2 bilhões de anos, ou no Pará eu também tenho. Mas a distância é muito grande se elas fossem correlacionadas, né? Porque elas estão longe agora imagine, tipo, em que lugares que elas estavam há 2 bilhões de anos, sabe? Vai ver, tinha muita coisa entre elas que foi todo mundo pressionado ali e que todo mundo sumiu, não é igual a hoje, então olhar tudo hoje e falar que todo mundo pode ser a mesma coisa é bem mais fácil, né, do que antigamente. Estamos finalizando por aqui mais um episódio desse nosso querido e amado Geocast. Um episódio que foi muito, muito, muito legal ter a NASA aqui conversando com a gente. Falando... Eu acho que a nossa primeira convidada não poderia ser ninguém melhor do que ela, né? Não é à toa que a Nazaré é mestre no que faz, né? Ixi, Maria. Quem chamou o Lil?
Só tenho a agradecer a vocês, Luísa, Tauan, Nazaré. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez nesse podcast. E é isso, fica aqui o meu agradecimento. Ô, gente, eu que agradeço. Eu fiquei bem feliz. Eu adoro falar sobre geologia e falar sobre o meu trabalho, então. A gente pode abordar outras coisas. Tipo, eu já até falei com o Thay, tipo, eu acho extremamente importante a participação de ex-alunos na construção dos novos alunos e da galera que está saindo. Essa participação, tipo, é bem legal e essa interação, essa troca de experiência, sabe? São coisas que eu senti falta quando eu estava na graduação. Então, tipo, se eu posso fazer por quem está ainda, por que não fazer, né? Caso vocês queiram gravar sobre outras coisas, sobre outros assuntos, sobre outras áreas, outras regiões, outras áreas de trabalho, podem contar comigo. Eu posso convidar amigos também para trocar esse tipo de ideia, sabe? Eles super ficariam felizes assim. E é isso, fico à disposição para tudo e para todos. Gente, maravilhosa mesmo. Obrigada, NASA. Obrigada, meninos. Obrigado, gente. Vocês têm que conhecer a NASA. Depois vocês conhecerem a NASA, o pacotinho de House não vai ser mais a mesma coisa. Gente, que porra é essa? Ó, a gente ficou conversando o episódio todo. Teve essa piada no início, essa piada no final. E eu passei o episódio todo sem entender e continuo não entendendo essa piada. Mas traga. Gente, eu também achei que ia aparecer em algum momento. Eu achei que ia aparecer em algum momento que isso aí até hoje não apareceu. Então eu não entendi até hoje também. Primeiro rolê, a gente vai apresentar isso pra vocês.